Boa noite a todos. Hoje, dando continuidade à série de webinars que a BTO desenvolveu como, como meta desse ano, né? Hoje a gente vai falar sobre complicações cirúrgicas. Vamos ter três convidados: o Dr. Israel Lopes, que é responsável pelo transplante no Messejana, no Ceará; o William Lorenzi, que está num hospital na França, né? O Marie Lanelong; e o Dr. Flávio Pola, que é médico assistente do INCOR, e vai falar sobre complicações abdominais. O William vai falar sobre complicações brônquias, e o Israel sobre complicações arteriais. Tá? O Dr. Paulo Pego vai ser o moderador desse webinar de hoje, e a ideia é que cada um fale uma aula rápida de 15 minutos para expor o tema. Existe uma caixa de perguntas e respostas que quem quiser fazer pergunta já pode ir colocando ao longo das apresentações, e no final a gente faz uma discussão, lê as perguntas e debate um pouco o tema que foi apresentado. Tá bom? Então, para dar início, o Dr. Israel vai começar a apresentação dele. Ok, pessoal. Inicialmente queria agradecer aqui o convite, o Lucas, o professor Paulo, uma honra aqui estar falando aqui no webinar da BTO. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Então, bem, na realidade, então, começando aqui o nosso webinar, eu vou falar então sobre complicações vasculares no transplante pulmonar. É um tema bastante, assim, arisco, digamos assim, porque na realidade são complicações, felizmente, raras, né, assim. A gente hoje está aqui no centro com um N muito pequeno, é um centro de baixo volume, então, claro, assim, que eu não tenho tanta experiência pessoal para falar sobre isso, mas a ideia aqui vou procurar fazer uma revisão breve aqui do assunto, da literatura, e, assim, servir como mote aí para a discussão, claro, depois para a gente ouvir, né, as equipes com maior experiência, com maior volume. Bem, gente, então, assim, só relembrando, o transplante pulmonar, ele envolve a confecção aí de duas anastomoses vasculares, né? Inicialmente é feita a anastomose brônquica da via aérea e depois as duas anastomoses vasculares, a anastomose da artéria pulmonar e a da veia pulmonar. A maioria dos centros, a gente começa pela anastomose da artéria, depois a da veia, mas alguns centros também invertem, fazem a anastomose da veia e depois da artéria. Habitualmente, essas anastomoses são feitas com a sutura contínua, com pontos com fios inabsorvíveis, geralmente fios de polipropileno, e tradicionalmente assim a sutura da artéria pulmonar ela é feita proximal ao primeiro ramo, né, do lobo superior, e a sutura da veia, na realidade, ela não é feita na veia, né, ela é feita no CAF diátrio, né, que junta as duas veias, um CAF diátrio esquerdo do doador e um pequeno CAF do receptor. Esses são só para relembrar os aspectos técnicos das anastomoses. A gente sabe que as duas anastomoses vasculares no transplante pulmonar, elas são suscetíveis a algum tipo de complicação, né? Assim, tanto a anastomose da artéria como a anastomose da veia, a gente sabe que pode acontecer. E embora essas complicações sejam raras, estão associadas geralmente a uma alta morbidade e mortalidade, né? Daí a importância de lembrar da possibilidade de ocorrer, de pensar nesse diagnóstico diferencial. A grosso modo, então, a gente tem, digamos assim, podemos dizer que existem três tipos de complicações nas anastomoses vasculares, né? O vazamento, a estenose ao nível da anastomose e a obstrução vascular, que pode acontecer, digamos, fora da anastomose, né? Trombos, torções, inversão, redundância, ou mesmo compressão extrínseca, pressão extraluminal. Então, com relação ao vazamento, o vazamento é o sangramento, né? O sangramento, geralmente, o sangramento da anastomose é identificado no intraoperatório, durante a cirurgia, e tradicionalmente corrigido com pequenas suturas, pequenos pontos de reforço, né? Claro, se possível, se recomenda que se faça esses pontinhos ali já sem o clamp, né, para justamente com o vaso distendido, fica mais, minimiza o risco de você acabar suturando, por exemplo, a parede posterior e piorando mais a situação. E o que a gente procura fazer também é ver se é preciso fazer o ponto, né? Às vezes você tem um pequeno sangramento que com a compressão, ou você espera um tempinho, acaba se resolvendo, às vezes é o tempo de se adaptar ali, de estirar a parede do vaso e acaba parando. Até porque a gente sabe que também fazer muitos pontos separados, muitas suturas, você pode também aumentar o risco de estenose. Embora essas hemorragias sejam diagnosticadas, a maioria das vezes, no intraoperatório,
a gente sabe que elas podem ser diagnosticadas também no pós-operatório, né? Eventualmente ele pode aparecer mais tardiamente e vai ser observado pelo aumento do débito do dreno, débito hemorrágico, e em algumas situações precisa voltar o paciente para a sala de cirurgia para revisão, né? Isso aí vai depender, claro, do volume do sangramento, débito do dreno, no caso de um hemotórax retido, do volume do hemotórax, de quanto ele está comprimindo o pulmão, a condição do paciente, hemodinâmica, né, o risco de voltar para o cirúrgico, a resposta, né, ali a reposição volêmica, as manobras de ressuscitação iniciais. Bem, as estenoses, né? As estenoses propriamente ditas, como eu disse, não são frequentes, né? A maioria das séries relatam aí incidências em torno de 1,8, 2%. O que se observou nas séries, embora pequenas, se viu que elas acabam sendo mais frequentes no sexo feminino e geralmente nos transplantes por doenças restritivas, né? Pneumopatia restritiva, fibrose pulmonar, ou pacientes com deformidade de parede torácica, com cirurgias prévias. Geralmente, assim, situações que estão associadas assim, a cavidades menores, transplantes tecnicamente mais difíceis, né? Anastomoses mais difíceis, isso aí geralmente acaba aumentando o risco desse tipo de complicação. Às vezes, discrepâncias aí no tamanho dos vasos entre doador e receptor. Como eu falei, pode acontecer tanto na veia quanto na artéria. Em geral, as estenoses das veias, elas costumam ser diagnosticadas mais precocemente, porque os achados clínicos são mais exuberantes, né? Assim, clinicamente ela é mais evidente. E os resultados acabam sendo piores, né? Às vezes, as estenoses de artérias, elas passam despercebidas por mais tempo. E, assim, a melhor prevenção realmente é a correção de problemas técnicos, e geralmente essas estenoses estão associadas a problemas técnicos na sutura, né? Então, a questão de corrigir a incompatibilidade do tamanho sempre que possível, isso é uma situação comum, às vezes, em pacientes com hipertensão pulmonar, que tem artérias pulmonares muito grandes, com doadores menores. Então, corrigir sempre que possível, usar estratégias como, por exemplo, fazer anastomose distal ao primeiro ramo da artéria pulmonar, ou fazer aquela espatulação da artéria para compensar ali alguma incompatibilidade de tamanho, sempre que possível, acaba sendo interessante. Evitar aquele efeito de apertar, né, principalmente quando se opta por fazer uma sutura com um só fio, né, a sutura contínua. Se você aperta demais, você pode dar aquele efeito post-string, né, de comprimir demais a artéria. Então, a gente, por exemplo, aqui evita usar um só fio. Geralmente a gente usa 2 fios, né, faz 2 suturas contínuas, interrompendo assim nos ângulos, justamente para minimizar esse risco desse efeito, né, assim, dessa sutura em bolso quando você aperta, né. Idealmente, quando você for apertar, talvez apertar sem o clamp para você não comprometer a circulação. Isso aqui só ilustrando essa questão técnica, por exemplo, quando você, aqueles detalhezinhos de você procurar fazer a anastomose um pouco mais distante do primeiro ramo, do ramo do lobo superior, no caso direito, né? Porque se você deixa, corta a artéria muito curto, muito próximo desse primeiro ramo e faz a anastomose próxima, você pode comprometer, né? Que, no caso, por exemplo, uma arteriografia pulmonar mostrando justamente esse comprometimento da irrigação no primeiro ramo, né? Assim, um estreitamento e comprometendo a irrigação do primeiro ramo, global superior, justamente porque a anastomose foi feita muito próximo do primeiro ramo. Aqui falando um pouco de cada caso, né? A estenose, no caso a estenose venosa, a estenose do cuff atrial, geralmente ela se manifesta mais precocemente, né? Às vezes, logo após a reperfusão, você já pode perceber o paciente com instabilidade hemodinâmica, sinais de congestão, edema, aquele pulmão que vai ficando mais escuro, mais endurecido, às vezes pode ser um sinal de problemas na anastomose venosa, né? Nos casos mais leves, mais moderados, as manifestações podem aparecer algumas horas ou até mesmo dias depois. Tradicionalmente, você vê aquele edema, né? Muitas vezes um edema localizado, um edema lobal, um edema pulmonar, que persiste a despeito das manobras iniciais para tratamento. Isso aí tem que te fazer sempre pensar, desconfiar dessa possibilidade de estenose da veia, né? É claro que nos transplantes unilaterais as manifestações tendem a ser mais exuberantes, obviamente, por razões óbvias, né? Porque se foi um só pulmão. Nos transplantes bilaterais, às vezes, o outro pulmão acaba compensando e reduzindo, digamos assim, o quadro clínico fica menos evidente, né? Bem, isso aqui, como eu falei, a melhor estratégia acaba sendo, sempre que possível, a prevenção, né? A sutura adequada, uma das estratégias que se procura fazer sempre que possível é a sutura contínua eversora, né? Procurando fazer uma posição assim, bem rigorosa, endotélio com endotélio, justamente para minimizar a presença de músculo dentro da anastomose, que poderia aumentar o risco de estenose ou mesmo de obstrução por trombos, né? Claro que às vezes o cuff atrial acaba sendo muito curtinho e te dificulta para fazer esse tipo de abordagem nessa sutura eversora, mas sempre que possível tentar fazer.
Deixa eu só retornar aqui. Acho que eu pulei aqui esse slidezinho. Que é pensar sempre na estenose da veia, nessas situações que eu falei, de edema localizado, de edema persistente, paciente com hemoptóicos ou hemoptise, estabilidade hemodinâmica que não responde. Na radiografia, geralmente você tem aquela consolidação lobar ou pulmonar na área afetada. Aqui um trabalhozinho da literatura, em que ele fez uma revisão do que ele chamou aqui de pulmonary cuff dysfunction, né? Assim, a disfunção do cuff pulmonar. Exatamente o que ele englobou aí são esses casos que evoluem com oclusão do cuff, oclusão por estenose ou, no caso, trombose aí das veias pulmonares, né? É uma situação que, né, como a gente falou, geralmente ela é grave porque pode levar à disfunção do enxerto, AVC, infarto hemorrágico do pulmão afetado e até mesmo óbito. Então, ele fez, na realidade, uma revisão sistemática, né, da literatura, procurando identificar esses casos, e ele viu aí uma prevalência aí no caso de estenose do cuff venoso de 1,4% e de trombose um pouco mais frequente, 2,5%. No total, 3,9% de, digamos, complicações da anastomose venosa. Né? Os sinais e sintomas mais comuns eram dispneia, hipoxemia, o edema pulmonar e a instabilidade hemodinâmica e hipotensão, em 26% dos casos. Desses pacientes que ele revisou, 41% necessitaram de alguma intervenção cirúrgica ou endovascular, e a mortalidade, como eu falei em princípio, ela costuma ser elevada, em torno de 30% a 35%. Aqui falando um pouco da estenose arterial, em geral, o que se define como estenose da anastomose arterial é quando o diâmetro ele é inferior a 75% do vaso adjacente. Isso aqui é só para lembrar que, na realidade, assim, é normal um certo estreitamento na anastomose logo após o transplante, né? Assim, esse pregueamento discreto aqui no nível da anastomose, isso é normal, principalmente quando você tem uma certa discrepância no tamanho dos vasos doador e do receptor, isso não tem maiores problemas. Então, em geral, o que se considera uma estenose é quando essa redução, ela realmente ela é maior que 70%, quando a anastomose ela é menor que 75% dos vasos, né, da artéria adjacente. Então, assim, como eu falei, as manifestações elas tendem a ser menos exuberantes, às vezes acontece no pós-operatório mais tardio, hipertensão pulmonar persistente, hipóxia, às vezes um desmame difícil da ventilação mecânica, tem que te fazer desconfiar. Né? Às vezes um certo achatamento, uma redução no traçado da capnografia, isso aí também é algo que te faz desconfiar da possibilidade de estenose da anastomose arterial. Né? O risco de infarto pulmonar, nesses casos, acaba sendo maior, né, no contexto de transplante pulmonar do que numa situação de embolia normal, justamente pela ausência de circulação brônquica que se perde quando se faz o transplante pulmonar, né, a pneumonectomia e o reimplante. Aqui são só exemplos, né, exemplos do estreitamento da anastomose arterial, né, a gente vê aqui na ilustração e na arteriografia. E é claro, como a gente viu, o quadro clínico nessas situações acaba sendo muito inespecífico. É o mesmo quadro clínico que você encontra em outras complicações perioperatórias frequentes, né, como a disfunção primária do enxerto, infecção, rejeição, insuficiência cardíaca. Então, acaba que o diagnóstico depende muito do seu índice de suspeição, né, que tem que se manter elevado nessas situações sempre, né? E quando desconfiar, exames complementares. Atualmente, assim, os exames mais usados, a ecocardiografia transesofágico, hoje em dia tem sido mais usado pela questão realmente da portabilidade, pelo fato de você poder fazer no UTI ou mesmo na sala de cirurgia. Muitos centros já recomendam fazer o transplante usando a ecocardiografia transesofágica para avaliar as anastomoses já no intraoperatório, no final da cirurgia. Você consegue identificar o local da anastomose, muitas vezes, avaliar o grau da estenose, medindo os gradientes pressóricos transanastomoses, né? Então, acaba sendo um exame bem interessante, hoje é o mais usado. Claro que, por um lado, assim, o ponto negativo é a necessidade de um bom expertise, né? Como todo exame ecográfico, ele é bem examinador dependente, então você tem que ter uma equipe muito bem treinada, acostumada a visualizar, porque nem sempre é fácil, né? Ele tem alguns viés, realmente, né, visualizar, por exemplo, a anastomose da artéria pulmonar esquerda, às vezes o brônquio principal esquerdo atrapalha, as anastomoses venosas do lado esquerdo, principalmente a veia inferior esquerda, também não é fácil de visualizar, então exige alguma experiência. A angio-TC acaba sendo também um exame interessante, é um exame também pouco invasivo, pode ser feito, você consegue visualizar bem a questão arterial, né, e te dá também a vantagem de você poder ver outras complicações, você vê parênquima, mediastino, avalia sinais de infecção, questão pleural, então tem essa vantagem. A angiografia, a arteriografia tradicional tem sido menos usada, a vantagem é que ela é diagnóstica e eventualmente terapêutica, se você pensar em dilatação, em colocação de estente, então ela acaba sendo reservada nesse contexto, em situações que você realmente pretende fazer alguma intervenção.
Cintilografia de perfusão já foi muito usada no passado, hoje cada vez menos utilizada, assim, a questão logística, hoje você já é um exame que você não usa tanto, não vê tanto na prática, né? Geralmente a gente se baseia nesses dois exames aí, o eco transesofágico e a angio-TC. Isso aqui é só para mostrar assim, que hoje em dia já tem vários guidelines, né, vários artigos mostrando os achados do eco transesofágico no transplante pulmonar, quer dizer, como eu falei, você tem que ter uma equipe treinada, porque existem já vários sinais que você pode se seguir, né, da avaliação. Você, né, confirmar a posição do cateter de Swan-Ganz, você pode visualizar uma massa, você pode medir o diâmetro, né, no caso da artéria tem que ser menor que 75% para caracterizar uma estenose. No exame com Doppler colorida, você vai ver o fluxo, se é um fluxo laminar, ou se ele é um fluxo turbulento, sugerindo estenose. Você vai medir a velocidade de pico, né, já tem valores, né, que sugerem, assim, acima de 3 sugere estenose, ou gradiente pressório, como eu falei. Os guidelines, eles detalham, inclusive, assim, as manobras que você vai fazer, a posição do aparelho para você ver cada situação, a veia pulmonar, a artéria pulmonar, enfim, já tem bastante coisa escrita sobre isso, né, que, assim, como eu falei, equipes com maior expertise, então podem usar isso aí para tentar identificar, diagnosticar. Isso aqui na anastomose venosa, a mesma situação. Você já pode avaliar o diâmetro, né? Diâmetros abaixo de 5 milímetros sugerem estenose, a velocidade acima de 1 metro por segundo, pico de velocidade. Enfim, você tem vários parâmetros aqui, que a gente não vai detalhar, mas para mostrar que o eco ele pode te dar sinais, né? Claro que também tem muitas, assim, como eu falei, não é fácil, né? Assim, eventualmente situações como um choque séptico, um hiperdinâmico, com aumento da frequência cardíaca, arritmias, insuficiência mitral, tem situações que vão confundir o examinador e podem, às vezes, dificultar o diagnóstico das complicações de anastomose. Falando um pouco de tratamento, o tratamento ele varia, né? Ele pode ser desde um tratamento conservador, nos casos mais leves, né? Assim, sem grandes repercussões hemodinâmicas, até a necessidade de uma revisão cirúrgica, né? De refazer a anastomose, o reimplante e as angioplastias, né? O tratamento endovascular. Então, obstruções leves, com pouca repercussão, principalmente nos transplantes bilaterais, como eu falei, que às vezes a repercussão de uma complicação em anastomose no transplante bilateral acaba não sendo tão importante, você pode tratar conservadoramente. Né, obstruções mais severas, principalmente em transplantes unilaterais, com comprometimento funcional mais evidente, já te indicam uma intervenção. Né? Então, essa intervenção vai depender muito, principalmente, do tempo do transplante, quanto tempo já se passou, a anatomia, os detalhes, se é realmente uma estenose, uma trombose, uma torção, o risco do paciente, condição hemodinâmica, o risco de voltar para a sala de cirurgia, a expertise dos grupos, tanto cirúrgicos como de angiologia, de terapia endovascular. Em geral, as estenoses arteriais, como elas são diagnosticadas às vezes mais tardiamente, a gente tem visto assim mais tratamentos com angioplastia ou com colocação de stent. As estenoses venosas, como elas são diagnosticadas mais precocemente, acabam sendo tratadas mais com cirurgia, com revisão, né? Em geral, a maioria dos grupos prefere evitar tratamento endovascular, dilatação stent nas primeiras 2 semanas. Aqui só mostrando exemplos, por exemplo, de estenose da anastomose arterial, né? Visualizado aqui na angio-TC e na arteriografia, e o efeito aqui de uma dilatação, né? Esses aqui são casos de literatura, todos eles já foram feitos mais tardiamente, em torno do 20º, 25º PO, né? E é o efeito aqui da dilatação e a colocação de stent. Aqui um exemplo de uma situação menos comum, de uma dilatação de uma anastomose venosa. Também foi feito depois da 2ª semana. Né? No caso quando você vai abordar a veia, geralmente você tem que fazer aquela abordagem transeptal, né? Você entra pela veia femoral, atravessa o septo para entrar do lado esquerdo e fazer aqui a dilatação com balão, no caso aqui a colocação de um stent. Bem, só para lembrar que existem outras formas de obstrução que não é estenose, às vezes a questão de torção, de inversão, aquele problema de, às vezes, você tem que, né, procurar deixar os ramos arteriais curtinhos ali quando você vai fazer anastomose. Se você deixar ele muito longo, você acaba tendo esse risco de ficar redundante, e essa redundância pode gerar um kink, né, aquela dobra, eventualmente compressão extrínseca, né, às vezes questões mesmo de do tamanho do pulmão, às vezes ficou muito grande no receptor ali, pode gerar também compressão e eventualmente ser causa de problemas na anastomose, né? Sem contar com a formação de trombos também, que acontece principalmente na veia, no átrio, né? Aqui citei que alguns estudos ecocardiográficos mostrando que a incidência de trombos no átrio esquerdo, na anastomose venosa, ela pode chegar até 30%, né, no pós-operatório. Nesses casos de trombo, a anticoagulação sistêmica acaba sendo indicado, né, principalmente nos casos mais moderados, mais severos, com comprometimento de fluxo, comprometimento hemodinâmico.
eventualmente podendo necessitar também de terapia endovascular, trombólise, trombectomia, essas coisas. Aqui também mostrando exemplos aqui de situações em que a redundância, né, o comprimento excessivo da artéria pulmonar gerou essa dobra, né, gerou esse comprometimento aqui, essa estenose, que pode acontecer, embora seja menos comum no CAF também atrial, porque geralmente o CAF atrial ele acaba sendo mais, é o contrário, ele é mais curto, né, assim, dificilmente você tem problemas desse tipo. Aqui é só para mostrar, assim, que na realidade esse grupo de autores aqui lá do Reino Unido, né, eles propuseram essa classificação aqui. Na realidade é uma classificação baseada aqui na experiência, nos casos de literatura, em que eles dissecaram melhor cada tipo e separaram em 5 grupos, né? Ele chamou de tipo 1 esses casos de dobra de Kicking. O tipo 2 seria inversão, quando você inverte ali, principalmente a artéria, né, você inverteu na hora de fazer a anastomose. O tipo 3 é a estenose clássica. O tipo 4 seria a trombose. O 4A, 4B, os casos de dissecção, são bem raros na literatura, mas são descritos. E o tipo 5, os casos de compressão extrínseca, né, compressão extraluminal. Esse mesmo grupo, ao final, propõe aqui um algoritmo em que, basicamente, esse algoritmo ele fala o que a gente já falou, né? Assim, que o tratamento depende principalmente do tempo, né? Assim, quando você diagnostica no intraoperatório, claro que a tendência é você reoperar. Quando você diagnostica depois, você vai ver cada caso. Em geral, quando você diagnostica depois de 2 semanas, a tendência é fazer terapia endovascular, né? Angioplastia estente. Nos casos diagnosticados muito cedo, na primeira semana, a tendência é você fazer a revisão, a reoperação. É isso, gente. Obrigado, Israel. Parabéns aí pela apresentação. E eu passo a palavra agora ao Dr. William Lorenzi, brasileiro que está atualmente no Hospital Marie-Lannelongue, na França, para nos falar sobre complicações brônquicas. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. O convite tinha sido feito inicialmente por meu colega do Hospital de Clínicas, o Diego, mas por vários motivos aí ele não pôde participar, então ele me passou a tarefa que eu recebi com prazer. Então eu sou cirurgião do programa de transplante do Hospital de Clínicas desde 2014 e atualmente eu estou fazendo um fellow aqui na França, no Hospital Marie-Lannelongue, que é esse hospital aqui, fica num parque ao sul de Paris, e é basicamente um hospital cirúrgico focado em cirurgia cardiopulmonar e vascular, né? Então aqui a gente faz mais ou menos 60 transplantes por ano, todos com pacientes com hipertensão pulmonar, e em torno de 6 a 8 casos de transplantes cardiopulmonares. Um foco grande do serviço é a tromboendarterectomia pulmonar, e as cirurgias para câncer de pulmão, que hoje estão aí em torno de mais ou menos 1.000 ressecções por ano. Muitas pessoas conhecem o hospital não pela Marie-Lannelongue, que foi a fundadora do hospital há mais de 100 anos, mas sim pelo Dr. Dartevelli, que é um cirurgião torácico bastante proeminente nos anos 80 e 90, que tem até hoje muitos capítulos de livro e deixou vários cirurgiões aí que ainda publicam bastante aqui no hospital. Então, eu vou trazer um pouco sobre as complicações da anastomose brônquica, né, que é o grande calcanhar de Aquiles do cirurgião quando a gente fala de transplante pulmonar. Então, todo o problema das anastomoses brônquicas decorre do fato de que nós, ao contrário do fígado, por exemplo, nós não vascularizamos todos os vasos que fazem parte da circulação normal do órgão. Então, quando a gente tem um pulmão transplantado, o que acontece é que a gente não vasculariza as artérias, não revasculariza as artérias brônquicas, e a consequência é que a perfusão dos brônquios vai se dar por colaterais, em nível pré-capilar e capilar, porém, o sangue que vai chegar nesses vasos é oriundo da artéria pulmonar, então a gente já vai estar trabalhando com uma baixa pressão e com um sangue que tem uma saturação ruim. Então a gente cria todas as condições desfavoráveis para o processo de cicatrização da anastomose brônquica. Essa aqui é a primeira figura na literatura, lá em 87, no grupo de Toronto, explorando o porquê das complicações da anastomose brônquica. Então, o desenho ficava bem claro que o lado do receptor ia ser sempre bem vascularizado pelas colaterais, porém, a parte distal do brônquio, ela era mal vascularizada e quanto mais proximal,
piora a perfusão. Então, nós trabalharíamos forçosamente com um segmento de brônquio isquêmico, tá? A partir daí, foi se melhorando a técnica da anastomose para evitar as complicações que frequentemente eram catastróficas. Então, aqui eu fiz um resumo de dezenas de trabalhos ao longo das últimas décadas, investigando o que a gente pode fazer e o que não adianta a gente fazer para evitar complicações da anastomose brônquica. O ponto crucial é essa região aqui pintada em cinza, que é a região, digamos, mais mal perfundida do nosso enxerto. Então, hoje em dia, a gente recomenda fazer a anastomose end-to-end, né, que é a anastomose boca a boca, simples, sem telescopar. E, embora exista alguma discussão na literatura, se dá preferência para fazer pontos separados, né, que pelo menos em tese são menos isquêmicos do que suturas contínuas. Outro fator que ajuda foi a adoção do Perfadex como perfusato e a perfusão retrógrada, né? A perfusão retrógrada ela tem justamente o papel de ajudar a manter aquelas pequenas vias colaterais entre a circulação brônquica e a circulação pulmonar abertas. Para prevenção das complicações especificamente, não parece haver um grande papel da cobertura primária com retalhos. Pelo menos no momento inicial do transplante, não parece fazer muita diferença. Depois, para o tratamento das complicações, a gente pode lançar a mão. Da mesma forma, o tipo de fio que a gente utiliza não parece ter nenhum efeito nem para mais nem para menos, assim como a utilização do ex vivo, né? Utilizar o ex vivo não protege a anastomose, mas também não prejudica a anastomose. Ao longo do tempo, diversos fatores de risco foram apontados, como a gente pode ver aqui nessa tabela resumo, mas o fato é que, embora muitos deles sejam interessantes, como por exemplo o lado direito, que é mais suscetível a complicações, uma vez que a rede de comunicações entre os vasos ela é menos proeminente do que a esquerda. Embora seja interessante, o fato é que a maioria dos fatores a gente não consegue lidar com eles na prática, a gente não vai conseguir escapar deles, né? Então, o que a gente pode fazer é limitar o uso de PIP, porque a PIP ela atua diretamente sobre a mucosa, e quanto mais pressão a gente tiver de forma contínua sobre a mucosa brônquica, mais isquêmica ela vai estar. Então, se a gente puder deixar a PIP naquele nível, entre aspas, fisiológico, de 5, que a gente objetiva, melhor. A gente deve tratar agressivamente infecções, episódios de rejeição, especialmente os episódios mais graves de rejeição, grau 3. E, pelo menos nos primeiros 3 meses depois do transplante, evitar a utilização de sirolimus ou outros inibidores da mTOR, que estão associados com episódios de deiscência tardias depois de várias semanas de transplante. Bom, eu vou passar bem rapidamente algumas classificações das complicações brônquicas. Como existem várias, isso já nos mostra que nenhuma delas é a ideal. Então, essa aqui é a mais antiga, foi a que eu aprendi a lidar, que é uma classificação francesa de Courreau. A gente vê que claramente, à medida em que o grau avança, a gente vê que a anastomose ela é de pior qualidade. Mas é muito difícil, na prática, quando a gente olha para uma anastomose individual, fazer essa classificação. Depois, em 94, veio a classificação de Chenib, que tentava definir o grau, o tamanho, a profundidade da necrose, né, mas do ponto de vista prático é muito difícil de fazer. Depois veio a classificação de Tegla, que tentava simplificar, mas talvez tenha simplificado demais. Basicamente, ela dizia tem problema ou não tem problema. Tá? E mais recentemente, aqui na França, foi adotado amplamente a classificação MDS. Então, que foi desenvolvida por uma série de centros transplantadores aqui, e basicamente era inspirada no TNM.
Então, eles pensaram o que a gente pode fazer para simplificar, até do ponto de vista mnemônico, para a gente ter uma comunicação uniforme entre os centros, e especialmente para eles poderem criar um banco de dados nacional em que todos os centros transplantadores incluem as complicações. Então, eles usam isso aqui como uma maneira padronizada, em que eles descrevem a anastomose quanto ao seu aspecto macroscópico, desde o tecido cicatricial normal, cartilagem protrusa, que a gente vê com frequência, até inflamação, granuloma e, por último, necrose. Quanto ao diâmetro, eles classificam se há estenose ou não e em que grau, e quanto à deiscência, se há deiscência ou não e em que extensão da anastomose essa deiscência se apresenta. E, mais recentemente, a última tentativa de classificar, a tentativa da Sociedade Internacional de Transplante de Coração e Pulmão. Aí sim, realmente, foi um grupo bem grande de cirurgiões e pneumologistas que trabalharam. Acho que, de certa forma, se inspiraram no modelo MDS, e basicamente, se a gente for colocar os dois lado a lado, nós vamos ver que são os mesmos parâmetros, os mesmos descritores, apenas aqui eles separaram a malácia num quarto descritor. Vamos ver algumas complicações, como elas se apresentam e como é que a gente pode lidar com elas, né? Então, a complicação mais comum que a gente vê é o sloughing da mucosa. Na verdade, é a perda, descamação, desnudação da mucosa, né, que acontece em praticamente metade dos pacientes. Depois, as complicações mais frequentes são a formação de tecido de granulação, as estenoses e as infecções de anastomose. Primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é a necrose, né? Aqui a gente vê a anastomose à direita e claramente a gente percebe que junto da anastomose tem aí uma área de alguns milímetros ou talvez 1 centímetro em que a gente vê que tem necrose. O problema das classificações que eu dizia, é muito difícil a gente olhar a necrose e mesmo debridando, dizer qual é a profundidade dela, se ela se estende à mucosa, submucosa. Talvez isso seja o menos importante. O mais importante é a gente ver que tipo de repercussão isso está tendo para o paciente, né? Aqui eu mostro vários exemplos que a necrose pode ser apenas no nível da mucosa, né, ou apenas um sofrimento da mucosa com inflamação subsequente, mas às vezes a gente vai ter casos com necrose bem extensa, que migra na distalidade da via aérea e pode gerar complicações bem mais graves. Aqui eu estou mostrando apenas um exemplo lá do Hospital de Clínicas de como a gente pode ter que lidar com a necrose através de debridamento. Então, essa aqui é a mesma via aérea do mesmo paciente, mas com 2 horas de intervalo e muito trabalho de debridamento para a gente remover o tecido necrótico, né? Eu acho importante lembrar que em toda oportunidade a gente deve coletar material para cultura, especialmente pensando em infecções fúngicas, como eu vou mostrar a seguir. Uma das consequências graves da gente ter o tecido necrótico junto à anastomose é nós termos uma formação de deiscência ou uma fístula, né? Então aqui são várias fotos que mostram a porção medial da anastomose, que, como eu mostrei naquele desenho da área achurada, é sempre a área mais sensível, né, a área mais isquêmica, e que, portanto, é a que tem maior tendência a sofrer com o processo de deiscência. Vejam que as complicações elas não ocorrem de maneira separada, né? Aqui nós temos áreas de necrose e áreas de deiscência, porque, na verdade, como eu disse, a origem é sempre a mesma, que é a má perfusão do brônquio, né? Como é que a gente vai lidar com deiscência e fístula? Atualmente, a gente dá preferência nos pacientes que estão estáveis e que podem ser ventilados adequadamente, por se fazer o tratamento com um stent, né, com um stent não recoberto, a princípio metálico. O que ele vai fazer? Ele vai manter o eixo da via aérea para evitar que a deiscência se torne uma catástrofe, e vai permitir que o tecido cicatrize à medida em que a gente trata a infecção, e havendo uma fístula mediastinal ou pleural, a gente possa drenar
uma eventual coleção ou drenar a pleura da melhor maneira possível e esperar que tudo cicatrize. Casos catastróficos em que a gente não consegue mais ventilar o paciente, a gente vai ter que reoperar, né? Mas o fato é que as séries de tratamento cirúrgico de deiscências e fístulas mostram uma mortalidade altíssima e não foi por acaso que se desenvolveu na última década, principalmente os tratamentos com stent, que hoje são, digamos, a primeira linha, a preferência. Aqui na parte de infecções, eu trouxe algumas fotos de infecções fúngicas, porque elas realmente são mais difíceis de ser diagnosticadas e são muito mais difíceis de serem tratadas, né? Aqui a gente vê que, como eu falei antes, as complicações elas se sobrepõem, né? Então, aqui nessa figura a gente vê bem que existe uma área de deiscência, que a gente vê os fios de prolene, e justamente o fungo aproveita do corpo estranho para ali se instalar, né? Ou de áreas de necrose. Então, de novo, eu acho que nunca é demais a gente repetir que é sempre importante reculturar os tecidos quando a gente está tratando de infecções, especialmente numa área isquêmica. Os fungos a gente vai tratar, evidentemente, com antifúngicos sistêmicos, mas também inalatórios. Depois, um pouco mais tardiamente, a gente pode ver problemas de granulação, né, inflamação crônica, né? Mesmo que tudo esteja bem, o paciente pode formar granulomas. Quando eles não são significativos, o paciente não é sintomático, como a gente vê nessa primeira figura, a gente não necessariamente precisa intervir, né? Quando eles são associados a algum grau de estenose, ao fechamento de algum brônquio, a gente pode fazer um debridamento broncoscópico. Atualmente, a nossa preferência é fazer o debridamento com crioterapia, que tem uma série de vantagens sobre tratamentos térmicos quentes, né, como o laser ou o cautério, uma vez que a profundidade do trauma ela é menor com a crioterapia, e hoje em dia é a nossa preferência. Depois, aí, talvez a complicação mais comum em diversas séries, que são as estenoses, né, da anastomose. Normalmente, a gente consegue lidar bem com elas, fazendo dilatações com balão. Quando a dilatação não é suficiente, o paciente recidiva a estenose de maneira muito rápida, a gente dá preferência por fazer incisões radiais, 3 ou 4 incisões radiais para realmente quebrar o tecido cicatricial e permitir o estabelecimento de uma via aérea de melhor qualidade, ou pelo menos que o paciente deixe de ser sintomático. Aqui estou mostrando um exemplo de uma anastomose de bronco esquerdo que nós tivemos lá no Clínicas, com uma estenose circunferencial, que nós dilatamos algumas vezes e no final acabamos optando por fazer a colocação temporária por um período de algumas semanas de um stent autoexpansível metálico. E aqui achei interessante trazer para vocês um caso que o professor Hugo Oliveira nos ajudou lá em Porto Alegre, que foi utilizando também no bronco esquerdo um stent de material absorvível, um stent de Vicril. Ele cumpre a sua função e depois de algumas semanas ele vai perder a sua força e, enfim, a gente não vai passar pelo trauma de uma broncoscopia para retirar o stent metálico, né? Ainda nós temos as estenoses não anastomóticas, né? E aí, especialmente eu estou falando do brônquio intermediário, que pode sofrer uma estenose de origem isquêmica, é evidente, porém não relacionada diretamente à anastomose. O brônquio intermediário parece ser uma área especialmente sensível, né? E aqui mostrando um caso aí que o Diego me enviou, que eles trataram recentemente colocando um stent de silicone para tratar o brônquio intermediário que era isquêmico e estenótico. Por fim, a malácia, que é a correlata, né, da estenose, mas talvez com um grau menor de isquemia, né? Em vez de formar um tecido cicatricial estenótico, o paciente desenvolve um colabamento da via aérea. Esses casos normalmente podem ser tratados de maneira bem conservadora. Os pacientes mais sintomáticos, que têm muita tosse, podem fazer períodos de VNI noturno e normalmente isso é o suficiente. Algumas dúvidas que a gente tem para
para estudar ainda no futuro é a utilização local de corticoides ou antiproliferativos para tratar ou para evitar a estenose. Já existem diversas pequenas séries na literatura de braquiterapia com baixa dose para tratar inflamação, para tratar, por exemplo, granulomas, que são muito persistentes. E, como eu mostrei ali na figura antes, utilização de stents biodegradáveis. Por fim, apenas para a gente pensar um pouquinho como né, no nosso calcanhar de Aquiles como cirurgiões, né, tem pessoas pensando em formas da gente proteger a nossa anastomose brônquica, né? Então, como eu falei antes, já que a nossa anastomose ela é dependente da perfusão através dessas colaterais, talvez seja possível a gente lançar mão de algum método através de uma perfusão da aorta para a gente perfundir o órgão não só através da artéria pulmonar, mas também através das artérias brônquicas, mantendo essas colaterais abertas, mesmo que a gente não revascularize a artéria brônquica, né? E por fim, eu queria mostrar uma técnica que alguns centros pelo mundo têm utilizado nas últimas décadas, por dificuldades técnicas, por uma série de dificuldades, na verdade, não foi amplamente adotada, que é a técnica de revascularização brônquica, né? É difícil fazer porque a gente precisa modificar a técnica da captação, captando o esôfago e a aorta descendente junto, né, preservando as artérias brônquicas, dissecando elas de maneira cuidadosa e, finalmente, de alguma maneira, fazendo a revascularização primária, né? Então, isso adiciona tempo cirúrgico, adiciona sangramento, traz complicações, mas é muito interessante quando a gente olha os resultados de 3 ou 4 centros mundiais que utilizam revascularização brônquica em transplantes pediátricos e com técnica de anastomose traqueal. A gente observa, por exemplo, que no primeiro ano pós-transplante, pacientes que são revascularizados, eles têm menos infecções e a longo prazo eles têm menos bronquiolite obliterante, menos disfunção do enxerto. Então, talvez no futuro a gente vai de alguma maneira revisitar essas técnicas de preservação ou revascularização brônquica. Isso, muito obrigado, gente. Essa aqui é a equipe com que eu trabalho todo dia aqui, que são os fellows do meu hospital. Parabéns, William. Obrigado pela apresentação. E passo a palavra ao Dr. Flávio Pola dos Reis para nos falar sobre complicações abdominais. Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo minha tela compartilhada aí? Está tudo certo, Flávio. Tá bom. Então, eu gostaria de primeiramente agradecer o convite, de poder participar aqui da discussão das complicações cirúrgicas, e eu vou falar um pouco sobre as complicações abdominais. Bom, o transplante de pulmão, todos sabem, é o padrão ouro para as doenças pulmonares terminais. E atualmente nós temos aí em torno de 4 a 5 mil transplantes anuais, com uma curva de sobrevida aí para 7 anos e meio em 5 anos e transplantes unilaterais 5 anos. Mas no consenso da IASHLT, eles mostram que as principais causas de mortalidade no primeiro ano, principalmente nos primeiros 30 dias, são infecções, disfunções de enxerto, que podemos considerar aqui a PGD, e disfunções de múltiplos órgãos, que pode ser decorrente de várias outras complicações, e esses outros, que apesar de não especificar muito bem, as complicações abdominais, elas entram aí. E isso é uma causa de mortalidade muito importante neste período de primeiro ano e também se mantém isso ao longo do tempo. Então, falando realmente sobre as complicações abdominais, este é uma foto de um caso aqui que o paciente ele estava com distensão abdominal apenas, começou a evoluir com uma sepse. Quando fez a tomografia, distensão de seco 14 centímetros,
foi submetido à laparotomia com lesão da serosa aí e precisou ser submetido à colectomia. Bom, quando se procura na literatura sobre as complicações abdominais, eles sempre relatam que é uma complicação comum no período pós-operatório, tanto precoce quanto tardio, que é uma causa importante de morbimortalidade. Entretanto, é muito difícil nós encontrarmos uma definição muito clara sobre isso e a real incidência e prevalência dessas doenças. Então, diversos trabalhos falam sobre essa limitação de informações e eles fazem alguns estudos limitando. Então, eu particularmente fiz uma revisão da literatura, procurando o que tinham. Não são muitos os trabalhos, e é difícil de você pensar em submeter esses estudos a, por exemplo, uma revisão sistemática com uma meta-análise, porque os objetivos são muito diversos. Tem estudos que vejam apenas complicações abdominais precoces, ou complicações abdominais cirúrgicas, ou complicações abdominais tardias, e isso dificulta. Mas o fato é que, dos trabalhos que eu revisei, a taxa de complicação ela varia entre 2% a quase 20%, dependendo do tipo de estudo, 40%, mas a taxa de mortalidade ela é alta, né? Juntamente com pacientes que necessitam ser submetidos à cirurgia. Então, basicamente, nos estudos que eles mostram, que as complicações abdominais, elas podem ser precoces, relacionado muito ao pós-operatório imediato, e as complicações tardias decorrentes de um paciente imunossuprimido, com suas particularidades no futuro. Então, para nós, principalmente cirurgiões de tórax, quando nós vemos o paciente, temos que ter algumas ideias de que alguns fatores de riscos faz com que esse paciente possa evoluir com uma complicação abdominal. Por exemplo, a fibrose cística, ela além de ter complicações pulmonares que decorrem e que são necessárias fazer o transplante de pulmão, ela também pode ter essa pancreatite, pode ter também DILS, que é essa síndrome, como se fosse um Ogilvy, mas específico aí da doença da fibrose cística. Pacientes com deficiência de alfa-1 antitripsina também têm algumas complicações, podem ter manifestações abdominais, e eles têm sim uma maior incidência, por exemplo, a ser submetido à laparotomia no pós-operatório. Pacientes mais idosos têm maior risco para complicações abdominais, para ser submetido à cirurgia, tanto isso no pós-operatório imediato, quanto tardio também. E a técnica cirúrgica relacionada ao transplante de pulmão. Muito se discute em relação à manipulação do vago no intraoperatório, o uso do suporte de vida, sendo ECMO ou SEC, o tempo de cirurgia está relacionado, quanto maior o tempo de cirurgia, maior chance de complicação abdominal, e consequentemente, o transplante bilateral tem maior complicação que o unilateral, tendo em vista que o tempo de cirurgia ele é maior. E também, muito importante, o status imunológico do paciente. Aqueles pacientes muito imunossuprimidos, eles evoluem, têm maior risco. Então, esse é uma carta ao editor que escrevemos aqui do serviço, de uma paciente que estava na enfermaria, ela começou a evoluir com distensão abdominal, era uma fibrose cística, e todo mundo tratou como se fosse uma DILS. Paciente não melhorando, ela apesar da cobertura antimicrobiana, ela entrou em sepse, acabou descendo para UTI, fez essa tomografia que mostrou que tinha abscesso hepático com uma coleção abaixo aqui do fígado, e o anátomo patológico mostrou que era um fungo.
e este fungo aqui era mucormicose, o que deixou entregado que a paciente ela não tinha manifestação de mucor pulmonar, ela teve apenas abdominal sem nenhuma manifestação. E é muito interessante que você vê que é um fungo anjo-invasivo, que você vê que invadindo aqui os vasos e tendo rompimento. Isso foi tanto no fígado, linfonodos, e tudo isso decorrente ao quê? Ao status imunológico da paciente que estava bem imunossuprimida. Então, quais são as complicações abdominais mais comuns? Do trato gastrodigestivo superior, desmotilidade esofágica no pós-operatório. Os estudos mostram desde 49% a 77%. Gastroparesia. Refluxo gastrointestinal, mais da metade tem. Lembrando que o refluxo gastrointestinal ele é um fator preditor importante para a disfunção crônica do enxerto e, consequentemente, sobrevida global deste paciente. A úlcera péptica, apesar de ter uma incidência menor, de 1 a 4%, ela é grave porque pode evoluir com HDA, né, hemorragia digestiva alta. Do trato gastrodigestivo inferior, síndrome de Ogilvy, ela pode acometer até 30% dos pacientes no pós-operatório imediato, sendo que a imunossupressão, o nervo vago e, às vezes, infecção por citomegalovírus estão associados a isso, tá? Outra coisa que está associada à síndrome de Ogilvy é a analgesia com opioides, que isso faz uma gastroparesia e diminui também a motilidade das alças intestinais. A isquemia mesentérica, ela é grave, ela tem uma alta taxa de mortalidade, está relacionado aos pacientes com fator de risco como tabagismo, uso de suporte extracorpóreo ou baixo fluxo intraoperatório, seja por perda sanguínea ou por hipotensão relacionada ao procedimento. E as infecções, né? A citomegalovírus pode ter uma manifestação abdominal, com, às vezes, lesão de seco. Nós já tivemos paciente, por exemplo, que de rotina, sem dor, sem nenhuma clínica evidente, fez um raio-x de tórax, viu que ele tinha um pneumoperitônio, isso um pouco mais tardio do pós-operatório imediato, isso acho que era a 3ª semana aproximadamente, foi submetido à laparotomia, colectomia direita, e o anatomopatológico veio lesões virais no seco. Diverticulite, isso é comum principalmente nos pacientes com um pouco mais idade, e colites diversas como fonte de infecção, como clostrídio. A colicistite, ela é comum no período de pós-transplante precoce. Tem alguns relatos de ter relação de colicistite e pacientes em ECMO, mas isso é muito discutível, eu não vi uma evidência firme de poder falar isso. Pode ocorrer também no período tardio. No período tardio, principalmente pelo corticoide, o paciente que faz uso de corticoide aumenta o peso, fora que também a ciclosporina, ela também pode fazer uma colestase. Lembrando que as colicistites nem sempre são pelos agentes mais comuns. Já tivemos, por exemplo, aqui, colicistite em pacientes por VRE, então nem sempre a bactéria ela é o habitual como da população, né? A pancreatite é de 1 a 3%, os pacientes com fibrose cística e o uso de imunossupressor, o tacrolimus, eles estão mais relacionados ao ter pancreatite. Essa é uma complicação um pouco mais tardia, são as neoplasias. O paciente com imunossupressão crônica ao longo do tempo, ele tem maior risco de neoplasia. Então, as neoplasias mais comuns abdominais no paciente de transplante de pulmão é o cólon, o reto
E também são os pacientes com linfoma relacionado ao transplante, né, que é o PTLD. De 5 a 15% de PTLD no transplante de pulmonar tem de 5 a 15% de PTLD no transplante pós-pulmonar e 3% deles são intraabdominais. Aqui no nosso serviço, nós fizemos um levantamento das complicações abdominais, na época que eu estava na residência, de 274 transplantes que fizemos, tivemos 49 complicações abdominais, dos quais 67% eram precoces e 32% eram tardias. O que a gente viu que o paciente é uma complicação comum, tem uma alta incidência com uma taxa de mortalidade importante, e o paciente que no pós-operatório precoce, ou seja, menor de 30 dias, que necessitou de cirurgia, laparotomia, tem um fator de risco importante para óbito. E geralmente, nos nossos casos aqui, foi um abdômen agudo obstrutivo e perfurativo. E as principais causas de complicações cirúrgicas tardias foram doença do refluxo gastroesofágico e neoplasias. Depois deste trabalho, nós sentamos e conversamos muito assim, o que nós aprendemos com essas complicações abdominais? E o que nós vimos é vigilância constante, né? Desde o intraoperatório, com uma boa técnica cirúrgica, evitar a manipulação de vago, cuidados com opioide excessivo, né? A analgesia é importante, mas o opioide excessivo. E no pós-operatório, sempre suspeitar de complicação abdominal. E o que isso nos levou? Atuar precocemente. Então, a gente brinca aqui entre nós, né, esse é o kit barriga. Então, o que é? O paciente no pós-operatório imediato, no primeiro pós-operatório, vamos checar prescrição, tá com inibidor de bomba, tá com procinético, laxante, simeticona, não evacuou por 2 dias, Clister, atuação precoce, iniciar profilaxias precoces para evitar, por exemplo, infecções por citomegalovírus. Na dúvida, por qualquer coisa, solicita a avaliação da cirurgia abdominal. Lembrar que o paciente imunossuprimido, ele tem uma propedêutica diferente. Às vezes ele não tem dor, ele não faz peritonite, ele não tem DB positivo. Então, por causa disso, nós somos... exames de imagem, exames invasivos são necessários. Então, endoscopia, colono, principalmente nos Ogilvys, fazer colono descompressivo, fazer exames de imagem, tem que ser olhar a função renal com contraste, melhor para ver cólon, dá para ver melhor se tem algum borramento de gordura, né? E indicar a cirurgia precocemente, né? O paciente ele não tem status imunológico para combater infecções que que uma pessoa habitual teria, né? E sempre enviar, como sempre comentaram também, sempre enviar para a cultura anatomopatológico, e de vez em quando nós temos essa surpresa, assim como essa paciente teve o mucormicose. Era isso, obrigado, pessoal. Parabéns, Flávio, pela apresentação. Eu vou fazer... na verdade, o nosso tempo já terminou, na verdade, né? Então, eu acho que, não sei como funciona o Zoom aqui, mas às vezes eles cortam, ou pelo menos a gravação termina. Mas eu vou fazer, tipo, o mais breve possível aqui, alguns comentários. Em relação à apresentação do Israel, eu queria só lembrar, assim, mais ou menos uns 30 anos, eu fui visitar o serviço de Pittsburgh, que na época era um serviço que mais fazia transplante de pulmão, né? Essas coisas são cíclicas, e recentemente eles estavam de novo fazendo muito, depois diminui, essa coisa depende um pouco, mas naquela ocasião eles faziam bem par a par com Toronto, e eles já utilizavam de rotina um ecotransesofágico para checar principalmente a anastomose venosa, para ver se não tinha algum problema de estenose ali, intraoperatório, né? E um outro comentário que eu queria fazer em relação à questão de escarificação pelo brônquio. Assim, nós tivemos aqui, não sei se você estava aqui ou não, Israel, naquela época,
nós tivemos um óbito tardio, o doente já tinha ido para casa, acho que no segundo mês, mais ou menos, estava em casa uns 20 dias, e aí teve uma hemoptise franca muito grave, e era uma escarificação pelo coto brônquico, tinha vários... Na época, a gente fazia com sutura separada, então, acho que... E não protegíamos tanto nem o brônquio e nem esse coxim, né? E eu vou misturar esse comentário um no outro. Então, essas espículazinhas feitas pelo fio que a gente usava, acho que não sei se era por 5 zeros, provavelmente, ou 4 zeros, ela escarificou tardiamente a artéria brônquica e o doente acabou falecendo por isso. E depois, acho que mais recentemente, não muito recentemente, a gente teve um outro caso meio parecido com esse. Então, a gente, a partir daí, teve esse cuidado. Acho que a gente tem usado muito sutura contínua nos últimos tempos. Acho que uma das vantagens é não ter esses cotinhos. E a outra questão, aí juntando já com o William, a questão da anastomoses brônquicas. Nós fizemos de várias formas ao longo do tempo. Num primeiro momento, estava na moda, no comecinho, tentar telescopar. Se achava que era melhor telescopando. E a gente depois também percebeu, junto com a literatura, que isso muitas vezes criava problemas, porque fazia um esporão e ali acumulava a secreção e com isso virava uma fonte de infecção e tardiamente a gente tinha um problema. Então, a gente hoje não usa, faz anos já, telescopagem, a não ser quando não tem outro jeito, né? Algumas vezes, dependendo da distorção, tem esse problema. A gente tem utilizado, a gente acha que a sutura contínua nesse sentido é melhor, porque evita esses cotinhos e tem protegido, como boa parte dos serviços tem feito. A gente já usou vários jeitos de fazer. O Oriane lá atrás preconizou, isso na década de 80 ainda, preconizou epíplon, que a gente nunca usou, mas a gente usou algumas vezes pericárdio, e outras vezes o que a gente tem feito hoje é meio recobrir com aquela gordurinha peribrônquica, que pelo menos nos serviços que eu vi, a maioria dos serviços faz isso, né? Você faz uma sutura, a gente com PDS, a gente tem utilizado sempre que possível, com isso evita de sobrar tardiamente cotinhos de fios lá, que podem virar fonte também de infecção tardia, e com isso recobre com esses retalho desse tecido. E a gente acredita que a complicação brônquica, além da requência cirúrgica, tem tudo a ver com o restante, né? Quer dizer, apesar de você ter comentado o tempo de isquemia não ser muito importante, a gente acredita que possa ser, porque na medida em que você tem mais complicações, quer dizer, a Perfadex melhorou, a solução retrógrada melhorou, mas a proteção no geral e o tempo de isquemia mais curto pode ser um fato. O uso de PDS para mais tardio pode ser um outro fato. E esse tipo de coisa a gente notou ao longo do tempo uma menor complicação brônquica, a não ser quando o doente complica. Então, por exemplo, se o doente toma muita droga vasoativa, por exemplo, um doente que evoluiu ou por disfunção do enxerto ou por qualquer outro motivo, com necessidade de muita droga vasoativa, essa muita droga vasoativa acaba aumentando a isquemia, provavelmente, né, por essas questões de vasoconstrição, e com isso leva também a essa questão, a várias complicações, inclusive a outra, junto, já num comentário no outro, inclusive complicações abdominais, né? Então, se a gente dá muito vasopressina, noradrenalina, isso aumenta a isquemia brônquica, aumenta a isquemia de tudo, inclusive isquemia abdominal, e é um dos fatos da complicação. Em relação a complicações abdominais, fora a fibrose cística, a secção de vago, eu acho que as drogas vasoativas são muito importantes, e acho que também a questão da analgesia a gente precisa melhorar muito. E o fato de não deambular precocemente, pelo menos aqui, a gente tem uma dificuldade enorme de pacientes serem retirados da cama e mobilizar precocemente, e é um outro fator. Eu recentemente encontrei com o meu vizinho de praia, que caiu em casa e fraturou a clavícula, teve vários machucados. Ele falou: doutor, eu resolvi bem a questão óssea em 1 dia e meio, só que aí eu comecei a pagar o preço dos remédios. Ele falou: a minha analgesia, aí eu compliquei o abdômen, o meu abdômen complicou o meu rim complicou, ele já era meio idoso. Então, na verdade, a gente está criando uma nova síndrome. Na medicina como um todo,
Eu peguei, o fato de ser mais velho, eu peguei muito isso. Na década de 80, o doente era operado, era normal o doente ter dor. Então, o doente já sabia que ele ia ter um grau de dor. Então, e depois, hoje, a gente está no extremo oposto, que é melhorar a experiência do paciente e o doente não pode sentir nada. Então, às vezes, a gente dá tanto remédio para a dor que a gente acaba reanestesiando, entre aspas, o doente e acaba tendo as complicações dessas analgesias que não são pequenas, né? O Ogilvy é um dos problemas gravíssimos, né? O doente ficar com distensão abdominal, muitas vezes ele acaba não se mobilizando, ele fica meio sedado, então ele não faz fisioterapia. Então, a gente certamente tem que tentar chegar numa analgesia que tenha um efeito bom analgésico, mas tenha muito menos efeitos colaterais do que a grande maioria das analgesias que a gente tem utilizado, não só para transplante, mas também para transplante, e que tem levado a complicações inúmeras, diversas, e que muitas vezes é a principal causa de hospitalização prolongada e muitas vezes com morbidade maior e eventualmente até com mortalidade maior. Eu vou, assim, como eu falei, já tinha, eu fui bem sucinto e fiz o mais rápido possível aí o que eu podia fazer e passo para, se alguém quiser fazer um fechamento de algum comentário que eu fiz ou de alguma outra vez deixou de comentar, eu peço que, por favor, faça, mas tipo em 1, 2 minutos no máximo. Está aberta a palavra aos palestrantes, a quem quiser se manifestar. Sim, professor, é isso, nenhum comentário a mais. Assim, a gente parabenizar os colegas assim, que deram as aulas, foi excelente, boa revisão. Com relação a complicações vasculares, assim, felizmente a gente vê com pouca frequência, né, assim, e a gente que tem um N pequeno, é isso. Embora o senhor comentou esse caso, eu lembrei que assim, a gente teve uma complicação semelhante de uma fístula broncovascular também, mas não foi, ela foi precoce, o paciente estava internado e foi secundária a uma aspergilose, que envolveu o aparelho bronco, levando a erosão e fazendo essa fístula. E aí, só que a fístula acabou não sendo na anastomose, ela foi no brônquio lobar. A gente deu tempo ainda de colocar um Fogat, interromper a hemoptise, corrigir e fazer a lobectomia. Foi um caso também bem dramático. Né? É isso. Mas é isso. Parabéns a todos. Parabéns e prazer em te rever, né? Fazer tempo que eu não te Prazer meu. Muito bom. Prazer. O William quer fazer algum comentário final? Não, foi bem colocado. Agradeço o convite por poder participar, mesmo estando de longe. É sempre bom poder compartilhar as experiências com todos. Tá bom. Obrigado, William. Prazer em te... Não sei se a gente se conhecia antes. Acho que não. Prazer em te conhecer. Não, pessoalmente não nos conhecíamos. E boa estadia aí, bom aprendizado aí na França. E bom retorno depois, né? Obrigado. Flávio, quer fazer alguma consideração final? Só gostaria de agradecer aí o convite, fiquei muito lisonjeado e feliz. Em relação à complicação abdominal, pense sempre numa complicação abdominal para atuar o mais precoce possível. Obrigado. Parabéns também, Flávio. E eu também queria agradecer, então, Lucas, você como coordenador do Departamento de Transplante da BTO, parabenizar você pela organização e agradecer pelo convite de participar desse webinar. Quer fazer alguma consideração final, Lucas? Eu já me despeço da plateia. Não, acho que é isso. As aulas acho que foram de bem grande nível, né? Gostei muito de todas elas, apesar, igual o Israel falou, de pouca experiência nada, né? Ele ficou um tempão no transplante, igual ele mesmo falou, ele viu algumas coisas durante o período que ele ficou e até lá no Messejana agora, eles fazendo o que eles fazem lá. O William também, puxa, foi fantástica a aula, ainda bem que ele participou. O Diego passou essa bomba para a gente 1 hora e acho que cumpriu bem o cargo, né? E o Flávio, com a revisão que ele tem feito das complicações abdominais, sinto que caminhamos para algo melhor, né? A gente está sempre lutando, acho que todas essas complicações de brônquio, de vascular, da vascular, acho que com o tempo a gente aprendeu que cotos mais curtos costumam ser melhores que cotos compridos. Menos da veia, que quando ela vem faltando um pedaço, a gente já teve problema, a gente tem que fazer acerto com o pericárdio, que complica bem e aumenta a chance de ter complicação depois de trombose, né? De brônquio, há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente está usando PDS com sutura contínua,
que realmente eu acho que fez uma diferença, né? O fio absorvível, a gente nunca mais viu estenose, a gente tem feito essas broncoscopias com resultados que acho que fizeram uma grande diferença, grande mesmo. Agora, as complicações abdominais são muito multifatoriais e muitas vezes passam na mão de outros médicos, UTI, inclusive, anestesista, coisa intraoperatória que a gente talvez desconheça. Eu acho que esta ainda é algo que a gente bate um pouco a cabeça e que, por menor que seja uma distensão abdominal, às vezes o paciente fica com uma sonda gástrica, o que não leva a um óbito, né, uma mortalidade alta, mas a morbidade é muito grande, pacientes nutridos, mais tempo de UTI, etc., e eventualmente laparotomia, laparoscopia, o que piora bastante o quadro do paciente já numa recuperação de uma cirurgia grande, né? Bom, as palestras foram acho que muito boas e acho que dá para a gente se despedir dessa forma, não houve pergunta da plateia, acho que todo mundo gostou bastante, acho que a gente pode ir desse jeito. Bom, tchau, boa noite, então. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Um abraço.